Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje terça-feira, dia 24 de janeiro, véspera de feriado na Bolsa Brasileira, devido aí ao feriado municipal na cidade de São Paulo no dia de amanhã. Então, a gente vai retomar o nosso mercado na quinta-feira e no dia de hoje a gente encerrou o pregão do Ibovespa com uma variação positiva de 0,14 no nosso mercado. E olha que interessante, pessoal, no ambiente gráfico do nosso Ibovespa, depois que a gente rompeu o nosso patamar de resistência, referente lá àquela movimentação que a gente tinha deixado no topo no final de outubro, a gente continua com essa trajetória positiva para o mercado. Inclusive, mesmo o candle de hoje ser de baixa amplitude, inclusive com volume interessante, mas de baixa amplitude, se a gente colocar aqui para vocês aquele nosso gráfico de ambiente semanal, pessoal, vocês estão lembrados? Inclusive a gente sempre publica aí nos nossos vídeos que a gente fala do fluxo em base semanal e essa extensão de 1 de Fibonacci, ela foi cumprida para esse gráfico. Inclusive a gente está traçando isso já há bastante tempo com vocês aqui no canal. A gente engatou uma primeira perna de janeiro até o final de abril do ano passado e uma segunda perna em meados de junho, que foi realmente só cumprido o seu objetivo agora no mês de janeiro de 2017. A gente teve inclusive dois entraves, dois recuos aqui nessa extensão de meio em relação a setembro e também no final aí de dezembro do nosso mercado. Isso significa o quê? Que o mercado a partir de agora vai cair, pessoal? Não, a gente só está falando o quê? De um ambiente gráfico e uma ferramenta de Fibonacci que nos ajuda a tomada de decisão, principalmente na movimentação dos preços. Só que, como aqui no nosso canal a gente também trata do fluxo estrangeiro, o ambiente do fluxo estrangeiro ainda está o quê? Está comprador. Então, a gente não pode tomar uma decisão precipitada no mercado. É claro que a gente tem aqui uma variação de praticamente 9 mil pontos. A gente estava lá no ambiente de 56 mil pontos no final do ano passado e agora praticamente a gente está chegando aí no final de janeiro com uma evolução de praticamente aí 9 mil pontos para o mercado. Isso em algum momento a gente pode ter uma correção. Eu vou até colocar com vocês aqui no ambiente gráfico, vamos colocar aqui um Fibonacci dessa perna de alta que a gente teve aqui para o Ibovespa, vocês vão ver como que está interessante esse cenário, pessoal. Olha, se a gente traçar aqui, eu não estou colocando exatamente nos pontos não, é só para a gente ter uma visão, porque é o seguinte, caso a gente tenha um recuo para o mercado, qual que é o primeiro ponto interessante que a gente vai ter aqui? A nossa retração de 0,382, lá em 62.500 pontos. Foi exatamente nesse nível de preços que, quando a gente rompeu, inclusive com o candle de força, a gente veio buscar aí esse objetivo que a gente está agora para o mercado. Inclusive, nessa retração de meio, pessoal, olha quantos toques a gente teve aqui para o Ibovespa. 1, 2, 3, 4 toques nessa região de quê? De 61.500 pontos. Então, mais um suporte bem interessante que a gente pode ter para o mercado, caso a gente venha com ambiente de correção. Agora, se o fluxo continuar nessa mesma toada que a gente está comentando com vocês, nada mais justo quando a gente continuar com essa projeção de alta para o nosso mercado. Inclusive eu vou fazer uma coisa aqui que eu já expliquei em vocês aí em alguns vídeos passados, que eu costumo traçar um Fibonacci dentro do outro, inclusive entre as retrações de 0 e 382. Então vamos traçar aqui e olha que outra coisa interessante, pessoal, que a gente vai descobrir aqui para o nosso mercado. Bom, se a gente traçar aqui um outro Fibonacci dentro desse atual, olha que a região de enrosco que a gente ficou aqui no nosso mercado também reflete uma região de Fibonacci. Entre o que? Entre 618 e meio de uma possível segunda retração dos preços. Então, no primeiro momento, caso a gente venha a corrigir no nosso mercado, a gente tem o que? Essa região de preços aqui de 64.700 pontos como primeiro o que? A primeira região de suporte. E vai bater o que? Exatamente com aquela região que a gente rompeu aí no pregão de ontem, enquanto? Em 64.900 pontos. Então, uma região que a gente vai ficar o que? Bem atento aí para o nosso mercado. Dela até qual região, pessoal? Até a região dos 63.900 pontos. Que exatamente o que? Foi o último fundo que a gente deixou aqui no ambiente diário por Ibovespa, depois que a gente retomou essa movimentação de alta para o nosso mercado. Eu sei que o nosso canal, o foco não é gráfico, só que a gente consegue o quê? Aliar o comportamento do gráfico e também aliar o comportamento do fluxo, já que a gente tem aí esse interesse sempre de verificar, porque eles fazem pressão de preços nos nossos ativos. Então, vamos passar
para o mercado no dia de hoje. Se vocês verificarem, pessoal, nem mesmo a possibilidade da gente não ter negociação aqui amanhã, e amanhã as bolsas americanas estão funcionando, dá só uma olhada como é que eles atuaram no nosso mercado. Eles atuaram o quê? Numa ponta compradora, tanto para o nosso mercado à vista, quanto para o Ibovespa futuro. E é interessante que essa movimentação, vamos dar uma olhadinha aqui na construção diária, olha como é que eles fizeram aqui no nosso mercado, pessoal. Eles estavam praticamente o quê? Mornos no mercado à vista, e no final do pregão o quê? Intensificaram uma ponta compradora. E para o Ibovespa futuro, ficaram numa ponta compradora e crescente praticamente durante todo o dia. E a gente teve um pregão o quê? Bastante errático. A gente caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, e no final do dia a gente conseguiu aí fechar com uma movimentação de correção de 115 pontos em relação ao pregão de ontem. Essa movimentação, então, compradora no mercado à vista e compradora no mercado futuro, ajudou aí a pelo menos calçar uma movimentação do nosso mercado, que a gente não teve aí uma queda mais expressiva nesse momento para o Ibovespa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no ambiente intradiário para os contratos. A gente teve aí, no caso do Ibovespa e dólar, pessoal, uma projeção de prejuízo bem pequena. No caso do Ibovespa, cerca aqui de 25 pontos em relação ao preço médio, mesmo porque nessa última hora a gente teve uma correção aqui dos preços. E no caso do dólar, pessoal, a gente teve aqui 4 pontos de prejuízo em relação ao preço médio. E a gente sabe como é que eles estão atuando aí para os contratos futuros do dólar, porque a gente analisa também o ambiente diário. No pregão de ontem eles venderam um pouco, e hoje o que eles fizeram, pessoal? Acabaram de vender o restante da posição de leve compras que eles estão aí nos contratos futuros de dólar. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário para vocês perceberem. Olha, pessoal, ontem eles andaram numa ponta vendedora, conforme a gente comentou com vocês, e hoje novamente uma ponta vendedora anulando novamente a posição compradora que eles estão tendo aí para os contratos futuros de dólar. Lembrando que a gente já vai ter o quê? Só mais 3 pregões de liquidez para esse atual contrato. E, na verdade, eles estão o quê? Administrando os contratos do dólar. Nesse momento eles não estão nem muito compradores e nem muito vendedores para a moeda americana. Num ambiente aqui de desvalorização, a gente fez o pico aí em relação à movimentação da moeda no pregão de ontem, 3,171, e no pregão de hoje a gente teve aí uma variação positiva de 7 pontos em base de fechamento no gráfico diário. Para os contratos do Ibovespa futuro, inclusive no vídeo de ontem a gente não conseguiu postar essa movimentação, o que a gente fez, pessoal? Movimentação compradora deles está bem pujante nos últimos o quê? 3 pregões. Toda a movimentação que eles venderam no pregão de quinta passada, no pregão de sexta e de ontem, eles recompraram tudo e com sobra. E hoje, mais uma ponta compradora. Se a gente verificar, desde a mínima que a gente teve aqui no acumulado em 75 milhões, eles já compraram o quê? Cerca de pouco mais de 500 milhões de reais no nosso mercado. Então vamos ficar bem atentos que eles ainda estão o quê? Verificando uma possibilidade de ponta compradora para o nosso mercado futuro, que é um mercado que a gente sempre fala com vocês, que é de ambiente mais curto prazo, já que tem vencimento e é agora no próximo dia 15 de fevereiro para o nosso mercado. Se a gente verificar as movimentações diárias para os nossos ativos, pessoal, olha o show que eles deram aí no nosso mercado à vista. Os ativos que eles compraram, variação média positiva de 0,73. Para os ativos que eles venderam, variação média negativa de 0,94. Como carro-chefe de compras, mais uma vez, as ações preferenciais de Vale. E olha o montante, pessoal, mais de 140 milhões de reais. E o ativo, mais uma vez, correspondendo aí com uma alta expressiva de quase 3% no nosso mercado. Inclusive, a gente preparou aqui para vocês o que? A movimentação do Ibovespa para o mês de janeiro, a gente já está acumulando uma alta de 9,32 para o nosso mercado. E diante daquela programação que a gente coloca aqui para vocês, dos 59 ativos do Ibovespa, de maior peso para o menor, da esquerda para a direita, se a gente pegar aqui as ações preferenciais e ordinárias de Vale, ó, 1,77 e 1,23. Ou seja, o que Vale está contribuindo para o nosso índice no mês de janeiro? Quer dizer, numa alta de 9,32 do nosso índice Bovespa, somente Vale, se a gente somar ordinário e preferencial, é responsável por 3% de alta do nosso mercado. Ou seja, mais de 30% do nosso mercado está vindo o quê? De Vale em relação à movimentação dos preços. É bem interessante, e se a gente verificar, é o que a gente sempre fala com vocês, principalmente aqui, se a gente pegar
os 9 ativos de maior peso, se a gente verificar aqui, eles somados já correspondem a 6,32. Então, quer dizer, a quase o que? 2/3 de todo o nosso volume de variação positiva para o Ibovespa em janeiro. A gente tem aí, dos 59 ativos, a gente tem 51 ativos em alta e 8 ativos em baixa. E quem que está liderando essa variação positiva aí para o nosso mercado? As ações de Bradespar. Inclusive, pessoal, olha a representatividade de Bradespar para o nosso mercado. Inclusive, o ativo está se valorizando mais de 49% de janeiro. E olha o que ele representa para o nosso índice. Apenas 0,16 de alta. Vale está com 32 e 38, respectivamente, ações ordinárias e preferenciais, e tem aí um peso bem mais expressivo, possibilitando essa alavancagem do nosso índice e realmente sendo responsável 1/3 de toda a movimentação de alta para o nosso mercado. Então, vamos voltar lá para a gente comentar com vocês lá um ambiente de gráfico em relação à movimentação de hoje. E pessoal, olha que interessante, como carro-chefe de vendas, eles atuaram em quê? Nas ações preferenciais de Petrobras. Inclusive o ativo teve aí uma variação positiva, só que foi um pouco menor. E se a gente verificar, a ação ordinária também eles atuaram numa ponta vendedora. Claro que bem mais leve, só que o ativo ordinário sim teve aí uma desvalorização mais expressiva aí para o nosso mercado no pregão de hoje. Então, eles tiveram hoje uma projeção de lucro tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora aí para o nosso mercado à vista. Bom, se a gente comentar agora no mercado de opções, pessoal, o que eles fizeram aqui com as opções de Petrobras? Ambiente vendedor e, no caso de Vale, um ambiente comprador, inclusive com uma projeção de lucro no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro e a gente vai conseguir perceber que a gente teve o quê? Um ambiente de ponta de lucro por parte deles nas opções de Petrobras, numa ponta compradora. Só que na ponta vendedora eles tiveram uma projeção de prejuízo um pouco maior, o que não deu para cobrir aí essa projeção de lucro que eles tiveram numa ponta compradora. Já no caso de Vale, não. Como a gente teve inclusive um dia de alta para o ativo, hoje na ponta compradora eles tiveram praticamente o quê? O dobro de projeção de lucro em relação às opções que eles atuaram numa ponta vendedora. Por isso conseguiram aí apegar essa ponta compradora. E se a gente verificar, ó, ativos como a B22, a B3, quer dizer, os strikes bem próximos do dinheiro, eles atuaram como carro-chefe de compras, certo? Então vamos ficar bem atento aí nessas movimentações que eles fazem no nosso mercado, seja no mercado de opções, seja no mercado à vista ou seja no mercado futuro, que a gente sempre procura englobar vocês nesse ambiente complexo da bolsa, sendo que a gente consegue rastrear realmente essas informações que está vindo aí pelo fluxo estrangeiro no nosso mercado. Pessoal, eu desejo a todos um excelente feriado e quinta-feira a gente está de volta para comentar com vocês a pressão que eles fazem aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até quinta-feira, pessoal!